Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Hoje eu vou estar meditando um pouco aqui no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, do versículo 4 ao 7, amém? Que Deus me ajude, né? E com a graça dele eu consiga trazer alguma coisa aqui de proveito para o crescimento espiritual dos irmãos, amém? Hebreus 12, do versículo 4 ao 7, diz o seguinte: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Amém? A imagem aqui dessa introdução desse capítulo, meus irmãos, é de uma competição, né? Uma competição de atleta. Eu já tratei disso no vídeo anterior, mas aqui o autor ele vem trazer uma exortação, né? Porque as pessoas não tinham resistido, né? Ainda não, ele começa o versículo 4 dizendo o seguinte: ainda não resististe até o sangue, né? Até ao sangue, combatendo contra o pecado. O que quer dizer isso, né? Meus irmãos, na interpretação, a grosso modo, da cultura da época, né? Embora alguns judeus da época de Jesus, né, pudessem defender que uma pessoa poderia violar algumas leis bíblicas, né, se fosse necessário para salvar a vida de alguém, desde que não profanasse o nome de Deus, né, e ainda hoje existe esse tipo de pensamento, né, ainda existe esse tipo de pensamento ainda no nosso meio, porque eu já ouvi ministros dizendo o seguinte, que não faz mal contar uma mentirinha, né? Então, embora tenha esse tipo de pensamento, né, os mártires antigos achavam que fazer concessões, né, na obediência aos mandamentos para salvar a vida de outra pessoa consistia em profanação pública no nome de Deus, né? E aqui a gente vê um divisor de águas, porque o texto aqui está dizendo o seguinte, ó, você, em outras palavras, você não pode mentir para salvar a vida de alguém. Amém? É o que Jesus diz. Seja se eu falar sim, sim, e não, não. Que passa disso é procedência maligna. Por quê? Porque assim você profana, né, o nome de Deus. É claro que isso aqui é num contexto, né, de um cristão verdadeiro sendo perseguido pela obediência à palavra de Deus, né? É bom a gente frisar isso aí. Se for por amor a Deus e ao Evangelho, você jamais poderá, né, mentir para alguém para salvar a vida de outra pessoa, o mais próximo que seja de você, né? Que seja um filho, esposa, ou pai ou mãe. Não interessa, né? Porque aí você profana o nome de Deus publicamente, né? Jesus, né, o nosso herói supremo da nossa fé, da fé cristã, havia derramado o seu sangue, né? Aqui no versículo 2 e 3, né, nós temos essa interpretação aqui, olhando para o autor, para Jesus, autor e consumador da fé, né? Qual suportou a cruz, a afronta, assentou-se ao trono de Deus, né? E ele pede: considerai, pois, aquele que suportais tais contradições contra si, né?
e Hebreus 9:12. Seus seguidores, aqui, seus seguidores tinham de estar preparados para fazer o mesmo. É o que o autor da epístola está tratando aqui do assunto, né? Se Jesus não teve culpa nenhuma e a ele foi imputado, né, o pecado, para que o pecado fosse castigado nele, né, nós também não podemos fugir disso aí. Se a justiça de Cristo realmente foi imputada sobre você, nós já tratamos desse assunto também, sobre a imputação de pecados. Se a justiça dele, se os méritos dele foi imputado sobre você, você também não pode fugir, né? É o que o autor está nos ensinando aqui. Nós temos de estar preparados para suportar as afrontas, né, seja elas quais forem, em nome de Jesus Cristo, amém? Simplesmente pelo testemunho dele. E é o que ele falou ali no início da igreja ali, né? E recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, amém? Como eu disse no início do vídeo, né? Aqui o autor usa a imagem do pugilismo, né? Que era as competições atléticas mais comum da época ali dos gregos, né? E o pugilismo muitas vezes derramava sangue, né? Mas a linguagem aqui, ela indica o teste definitivo, né, que Jesus descreveu como parte, né, esperada do discipulado cristão, que é o martírio. E aqui nós temos um exemplo aqui nas palavras de Jesus, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38, que diz o seguinte, quando Jesus trata do martírio. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Amém? Essas são as palavras do nosso Senhor. No versículo 5, aqui de Hebreus, no versículo 5 aqui de Hebreus, dizendo o seguinte, já vos esqueceste da exortação, né, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for corrigido. Amém? A disciplina era, meus irmãos, e é um sinal, né? Era e é um sinal do amor do Pai, né? Que o Pai aqui a gente sabe que é o próprio Deus, né? Então, o que vem a ser essa disciplina do Pai? Aqui também nós temos que entender que isso aqui é uma citação de Provérbios 3:11 e 12, né? E tem paralelo também, por exemplo, como Deuteronômio 8:5 e Salmo 94:12, né? Existem dois paralelos aí com esse texto, né? Com esses versículos aqui. A disciplina, né, como já disse, era e é um sinal do amor de um pai, né? E o pai aqui, nesse caso, é Deus. A preocupação aqui de Deus, né, e do autor, ao escrever, ao citar essa mensagem aqui, é que os filhos sigam o caminho certo, mesmo que isso lhes custe a própria vida, né? Porque é como Jesus disse, é melhor você perder essa vida aqui e ter a vida eterna. Amém? A ideia de que Deus... Aqui tem um argumento que as pessoas usam, né?
num ditado popular, quando a pessoa está passando por um devido problema, alguém chega a dizer, não, está pagando pelos pecados. Não é bem isso não, né? A ideia aqui de purificar pecados, né, de seus filhos, por meio do sofrimento planejado, né? E é para espiar e gerar arrependimento, ela é equivocada, né? A pessoa que usa esse texto aqui para dizer que Deus corrige, a pessoa está pagando, Deus está pesando a mão na pessoa porque ela está merecendo, né? Está pagando seus pecados. Aí essa pessoa vai ter que passar por esse sofrimento, né? Para vir um arrependimento e o pecado dela ser expiado. Amém? Essa ideia, ela é contraditória. Por que ela é contraditória? O autor de Hebreus aqui, ele nega expressamente na Epístola aos Hebreus que o sofrimento de uma pessoa, né, tem algum valor expiatório, ou seja, o sofrimento de uma pessoa não tem valor nenhum nos seus perdão de pecados, não tem valor de expiação de pecados, né? E por que isso? Porque o ato da expiação, nós já tratamos desse assunto, eu já expliquei um pouco dessa doutrina para vocês. Quem fez essa expiação de pecado foi o próprio Jesus Cristo, né? Está relatado aqui no mesmo livro de Hebreus, aqui no capítulo 7, do versículo 25 ao 28, né? E Salmos 49, 7 e 9. Amém? Eu vou ler aqui um trechinho de Hebreus 7 aqui. Hebreus 7, do 25 ao 28, vai dizer o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então aqui nós entendemos que a expiação de pecado, a doutrina da expiação de pecado, ela se refere somente a Cristo. Amém? Então, quando uma pessoa está passando por um sofrimento, né? Não foi Deus que planejou aquele sofrimento na vida dela. Amém? Apesar de que Deus, não estou ofendendo aqui a soberania de Deus, apesar de que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Ele não anula a nossa responsabilidade humana, né? No aspecto das nossas escolhas. Amém? A partir do momento que Deus realmente converte você. Se Deus realmente converteu você, né? Você é livre para tomar decisões. Que enquanto Deus não te converte, você está na mão do Satanás. É isso que a Bíblia ensina, né? Essa palavra de Deus, ali em Efésios, vai nos ensinar isso aí. Enquanto o homem não é convertido por Deus, né? Jesus também fala isso nos evangelhos, quando ele fala sobre o valente, né? Que para roubar a casa do valente, primeiro tem que entrar e amarrar o valente, para depois entrar e roubar o valente, né? E o valente ali a gente entende que é o diabo. Então, o que acontece? A partir do momento que Jesus te libertar do mundo, certo? A partir do momento que Jesus te libertar, aí você é livre, né? Se a partir desse momento que você é livre, você pode usar essa liberdade sua. Agora, você vai colher o que você vai plantar, né? A palavra de Deus é clara, você colhe o que você planta. Não é Deus que está trazendo para você, é você que planta hoje, né? Você semeou hoje a sua sementinha, amanhã você vai estar colhendo ela. É simples assim, né? Se você planta uma roça de milho, você vai ter que colher milho, né? Se você planta uma roça, uma lavoura de melancia, você vai colher melancia. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Agora, se você planta pecado também, você vai colher pecado. Bem? É assim que funciona. Aí
o texto fala que Deus, né, corrige e exorta aqueles que têm por filho, mas nós vamos chegar lá. Por quê? Porque o Senhor, né, no versículo 6, corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, né? Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Que correção é essa? Aqui nós vemos aqui uma disciplina que ela é enfatizada mais a partir do versículo 8 em diante, mas aqui nesses versículos que eu li aqui, né? Aqui está falando de uma correção, e essa correção aqui, ela é a disciplina. E o que é a disciplina, né? A disciplina é um termo para educação, amém? Ainda que envolva disciplina corporal, né? Que o sentido que a imagem que o autor está usando aqui, é a imagem da época, né? Que é no sentido corporal, no sentido físico mesmo, né? Ser açoitado, essas coisas do tipo, igual Jesus foi, né? Ainda que ele use esses termos, né? Que envolva a disciplina corporal, o conceito aqui, né? É de instrução moral. Ou seja, aqui tem um exemplo, na Bíblia tem um exemplo, né? Para você seguir. A Bíblia tem a orientação e tem a disciplina para você seguir. Amém? Para você ter uma vida santa, para você ter uma vida mais próxima de Deus. A religião não vai poder te dar isso, né? O pastor, seja lá quem for que você segue, também não vai poder te dar isso. A única pessoa que vai poder te dar isso é Deus. E Deus só te confere isso através, né, da palavra dele, né? Mas não somente o que as pessoas pregam. Por quê? Porque às vezes a pessoa pregou lá, né? Mas você leu o texto aqui e você acaba entendendo uma outra coisa. Então, o que você entende, o que você vive aqui na palavra de Deus, não que exista mais de uma verdade, não estou dizendo isso, né? E nem que a verdade é de cada um possui uma verdade, também não estou dizendo isso, né? O que eu estou dizendo é que ao ler a mensagem, Deus ele pode te revelar alguma coisa na mensagem, né? Na mensagem do texto, principalmente na nova aliança, né? Quando você pega ali dos evangelhos para diante, até Apocalipse ali, no final da Bíblia, você vai ver que toda vez que você lê a Bíblia, você vai entender um pouquinho a mais, né? Você vai ter uma melhor compreensão. Se você ler um texto 10 vezes, você vai ter uma melhor compreensão dele. Amém? E, meus irmãos, e aqui eu finalizo, né, mais esse vídeo do capítulo 12 de Hebreus, do versículo 4 ao 7. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Amém?